Alô, meus filhinhos, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, consequentemente, estejam me ouvindo bem. Para o pessoal do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, né, o horário que vocês estão acessando. Eu estou fazendo uma aula aqui com a minha turma noturna, das 19h30 às 22h50. E eu vou falar sobre a segunda parte da matéria, direção defensiva. Como já dito, é a segunda matéria com mais volume, portanto, a segunda matéria que mais traz questões na prova teórica. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Condições adversas. O que são condições adversas? É uma questão de prova já. São situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar riscos. Isso são condições adversas. Condições que encontramos ao dirigir e que podem nos proporcionar riscos. Tem uma questão que pergunta, né? O que são condições adversas? E aí você vai encontrar lá a resposta, que são situações. Muitas vezes não está mostrando o vídeo para o pessoal, o slide, para que eu irei resolver mais um problema técnico, gente. Problema técnico que vai ser resolvido agora, tá certo? Espera que eu vou encontrar aqui como resolvê-lo. Pronto, resolvido, ó. Está mostrando. Pronto. Direção defensiva, condições adversas. Que são condições adversas? São situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar riscos. Tá certo? Então, muitos desses riscos estão dentro do controle do condutor e alguns desses riscos estão fora do controle do condutor. Lembrem-se disso para responder de forma correta. Outra questão de prova: quais são as condições adversas ou quais os tipos de condições adversas? E na prova do Detran aqui de São Paulo aparecem 6, exatamente como está no slide: luz, tempo, via-pista, trânsito, veículo e condutor. Então eu sugiro, tanto para os alunos do curso online, como para quem está assistindo aí no YouTube, que anotem. Isso é uma questão de prova. Por exemplo, ó, quais são os tipos de condição adversa? Resposta: luz, tempo, via-pista, trânsito, veículo e condutor. Ok? Outra questão de prova relacionada a esse slide. Está escrito ali embaixo que cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Então, a falha humana está presente na maioria dos acidentes. Outra questão de prova. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que... E a resposta é que o fator humano está presente na maioria dos acidentes de trânsito, certo? Então, 3 questões de prova aí já abordadas nesse primeiro slide. Condição adversa de luz. O que são? São provenientes, né, de excesso de luz, falta de luz. Então, condição adversa de luz provém de problemas com excesso ou falta de luz. Ofuscamento é uma delas. Excesso de luz. Ofuscou sua visão. Ofuscamento, excesso de luz. Em contrapartida, temos a penumbra. Falta de luz, ok?
A penumbra, que é a falta de luz, normalmente ela ocorre naquela transição do final da tarde para o começo da noite. Então exige ali uma adaptação dos condutores nessa mudança aí em relação à iluminação. E o ofuscamento? O ofuscamento ele pode ocorrer de forma natural, através da luz do sol, de manhãzinha ao nascer do sol, à tardezinha no pôr do sol, durante o período ali na hora do almoço, aquele sol a pino e etc. Então, o ofuscamento pode ser através da luz do sol e pode ser através de luz artificial de faróis de veículos. Faróis com farol alto, obviamente podem ofuscar-nos também. Então, sob condição adversa de luz, só existem dois tipos. Sobre o assunto, condições adversas de luz, condição adversa de luz, só existe o ofuscamento e a penumbra, tá bom? Faróis queimados é condição adversa de luz? Não. Vocês vão ver daqui a pouco farol queimado é condição adversa de veículo. Se perguntarem sobre condição adversa de luz, só tem o ofuscamento e a penumbra, tá ok? Condição adversa de clima, tempo, ambiente. Na prova pode vir dessa maneira. Algumas pessoas confundem condição adversa de tempo. Ah, eu vou para o trabalho, eu estou atrasado. Isso é condição adversa de tempo? Não. Isso é falta de organização mesmo, tá bom? Condição adversa de tempo é algo relacionado ao clima. Pode ser chuva, vento, calor, frio, neblina e cerração. Chuva é uma condição adversa de clima, tempo, ambiente. Gente, digamos que você está transitando, né, em uma rodovia, tempo seco, dia claro, ensolarado e de repente começa a chover. Começou a chover. E aí? O que a chuva muda na tua condução? Você está conduzindo, começou a chover, no que a chuva imediatamente te atrapalha. O que vocês acham? É questão de prova, né? Qual dificuldade a chuva traz imediatamente para o condutor? Logo de cara, gente. Começou a chover. O que a chuva traz de fator complicativo para vocês condutores? Nossa Senhora, quantas respostas! Meu Deus do céu! Então, já que vocês não respondem, não sei se está com delay aí na aula. Então, começou a chover, você tem a visibilidade comprometida, certo? Visibilidade comprometida é um dos problemas. Em seguida, você terá frenagem comprometida também, ok? Ninguém enxerga tão bem na chuva como enxerga sem chuva. Nenhum veículo responde tão bem à frenagem em pista seca se a frenagem for em pista molhada. Então, comprometeu de imediato a frenagem, a pista está molhada, estará escorregadia, e comprometeu de imediato também a visibilidade, ela já está reduzida, certo? E como age o condutor diante da condição adversa de chuva, gente? Outra questão, né? Quais as precauções, quais as medidas de cautela que o condutor deve adotar diante de chuva? Então aí é o seguinte, gente, condição adversa de chuva. Diminuir a velocidade. Ai, meu Deus do céu, a mim quase me mata
do coração. O Anderson também. Dirigir em velocidade menor. Então, começou a chover. Automaticamente as precauções são diminuir a velocidade, redobrar a atenção, ligar faróis baixos, né? Os limpadores, obviamente, têm que estar funcionando bem. Isso é obrigatório. Então, diminuiu a velocidade, redobrou a atenção, acionou, ligou os faróis baixos. Farol baixo é a luz ideal em situação de chuva, neblina e cerração. E você também aumenta a distância de segmento. Quem lembra, gente, o que é a distância de segmento? O que é e qual é, né? O que é a distância de segmento? Essa pergunta aí na prova, cai direto. É a distância entre o nosso veículo e o veículo que vai imediatamente à nossa frente. Isso é a distância de segmento. A distância de segmento recomendada é 2 segundos, mas já foi dito que ela pode e deve ser aumentada diante de condição adversa. Esse caso, choveu, você aumenta a distância de segmento também. São essas as precauções. Diante de vento forte, condição adversa também de clima, tempo, certo? Existe uma questão que fala sobre essa condição adversa. Pergunta: qual é a condição adversa que desestabiliza o seu veículo? Desestabilizar o veículo é vento forte. As pessoas normalmente votam em aquaplanagem, não tem nada a ver. Aquaplanagem não desestabiliza o seu carro. O seu carro flutua. O seu carro perde a aderência do pneu com o pavimento na aquaplanagem. Aí não. Aí o vento é tão forte que o carro dá até uma balançada. Então, condição adversa que proporciona, né, a perda de estabilidade do veículo é vento forte. O calor e o frio são condições adversas de tempo, de clima, que podem desencadear outras condições adversas. Então, calor em excesso esgota o condutor. Então, desencadeia uma condição adversa de condutor. Digamos que o teu veículo está com o pneu meia boca. Muito calor, podem aparecer bolhas nesses pneus. Se já tem bolhas, eles podem até estourar, desencadeando uma condição adversa de veículo. De repente, o sistema de arrefecimento do seu veículo não está grande coisa, com excesso de calor, superaquece, o motor ferve. Então, condição de calor, condição adversa de calor pode desencadear outras condições adversas. É a mesma coisa com frio. Frio demais é desconfortável para o condutor, é ruim para o condutor. E ela também pode desencadear uma condição adversa aí de veículo. De repente a tua bateria já está meio pifando, esfriou demais, ela acaba de ir para a roça, tá certo? Então, calor e frio, elas podem desencadear outras condições adversas. E neblina e cerração, gente? Neblina, cerração, né? É muito parecido com o que acontece com a chuva. Você perde visibilidade e você também vai ter problemas na frenagem, pois neblina e cerração são nuvens de umidade, certo? E essas nuvens de umidade vão descendo e vão se depositando na pista. Então, quer dizer, visibilidade reduzida e frenagem comprometida também. Quais são as precauções? As mesmas da chuva. Diminui velocidade, redobra a atenção,
aumenta a distância de segmento e aciona faróis baixos, certo? Então essas são as condições adversas de clima-tempo e as precauções que devemos tomar em relação a elas. Condição adversa de via, pista. Olha lá, condição adversa de via, pista. Via, superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Toda a superfície, tá bom? Vegetação na pista. É uma condição adversa de pista. Falta de acostamento. É uma condição adversa de via, de pista. Buracos, né? Também. Problemas de engenharia. Também, certo? Gente, o que poderia ter nesse slide que não tem? Né? O que vocês colocariam como uma outra condição adversa de via, de pista? Por exemplo, a ausência de pontinhos é uma condição adversa de via pista. Ou, né? De repente tem isso aí que eu estou falando, mas está ilegível, né? Há pontinhos, ilegível, também é um problema. O que o Anderson escreveu, gente? Que ele está falando pavimento. Então, existem situações em que a via não é pavimentada, né? Não é isso que eu estou pensando. Óbvio que uma via bem pavimentada é muito mais interessante, né? Buracos significa aí problema com pavimento. Então, o que está faltando aí, poderia ter nesse slide, é sinalização. Tá bom? A falta de sinalização é uma condição adversa de via-pista. Ou a sinalização ilegível também é uma condição adversa de via-pista. Condição adversa de trânsito. Existe uma questão na prova que fala exatamente disso. Fala assim: diante da condição adversa de trânsito, onde há congestionamento, aglomeração de pedestres, intensidade de veículos pesados, como o condutor deve agir? Então essa questão falou qual é a condição adversa, falou quais suas características, e o que ela quer saber é o seguinte: como o condutor age nessa situação? E as respostas vêm lá. Buzinar para que os condutores da frente saiam. Tá certo, gente? Vai resolver o problema? Não. Buzinar, feito um bobão, inclusive é infração de trânsito. Tá certo? Natureza leve. Então, buzinar não é a coisa certa a ser feita. Outra alternativa: o condutor deve piscar os faróis, alertando a outros condutores para que transitem. Tá? Então você fica lá piscando a luz, o farol, vai resolver o problema? Também não. E usar luzes de forma indevida também é infração de trânsito. E agora de natureza média. Então, outra alternativa incorreta. E temos também que assim que o trânsito começa a fluir, o condutor imprime uma velocidade alta, né? Excede a velocidade máxima permitida, faz manobras arrojadas, ousadas e etc. Tudo errado. Obviamente que exceder a velocidade máxima da via é infração de trânsito também, certo? E o condutor defensivo, ele nunca é ousado, ele nunca é arrogante, esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele preza pela segurança. Então, mais uma alternativa errada. A resposta certa é tão simples, mas tão simples, é o seguinte: o condutor, assim que o trânsito voltar a fluir, age com calma, ele vai ter paciência durante
o período parado e assim que o trânsito abrir, ele vai transitar normalmente. Tá certo? Não tem nada de ficar buzinando, não tem nada de ficar piscando o farol e muito menos excedendo a velocidade máxima. É necessário calma e assim que o trânsito começar a fluir, ele volta aí para o seu trajeto de forma civilizada. Tá certo? Condição adversa de veículo. Tudo que se refere à má conservação do veículo trata-se de uma condição adversa de veículo, tá? E nem troca uma caixa para outra. O que será que o Valdir quis dizer com isso, gente? E nem troca uma caixa para outra. Não sei o que é isso. Faixa? Ah, sim. Ficar mudando repentinamente, constantemente de faixa, tem isso mesmo. Também não, né? Toda mudança de faixa deve ser feita com segurança e sinalização e dentro da velocidade máxima permitida na via. Tá certo? Esqueçam essas loucuras. Todas essas loucuras aí são alternativas incorretas na prova e são procedimentos incorretos na condução também. Tá certo? Então, tenham cuidado com isso, meus queridos e minhas queridas. Ok? Então, vamos lá. Condição adversa de veículo. Toda situação que se trata aí de má conservação do veículo é uma condição adversa de veículo e de responsabilidade do proprietário. Então, quando eu estava falando lá atrás, farol queimado, farol que não funciona, luzes queimadas, etc. e tal, farol desregulado, nada disso é condição adversa de luz, não. São condições adversas de veículo. Veículo. Todo problema relacionado à má conservação do veículo é condição adversa de veículo e caso isso venha gerar uma autuação, ela é sempre de responsabilidade do proprietário do veículo, tá certo? Acomodação inadequada de carga, condição adversa de veículo também, desde que você acomode uma carga de forma errada, aquilo vai tirar a tua atenção, você vai estar preocupado com aquilo e vai comprometer, obviamente, a sua condução também. Passageiros alterados ou inquietos. Todo problema relacionado a passageiro é responsabilidade do condutor. Então está escrito até no amarelinho ali. Lembra-se, o condutor é responsável pela segurança dos ocupantes do veículo. Portanto, mantenha a ordem. Como já foi dito aqui, né? De repente você está dirigindo, conduzindo, sua sogra está no carro e ela está sem cinto. E você é abordado numa fiscalização de trânsito e o agente identifica que a sua sogra está sem cinto. A multa vai para quem, gente? Para você, condutor, ou para sua querida sogra que está sem cinto? A multa vai pro condutor. Condutor é responsável, como dito aí, pela segurança e pelo comportamento dos passageiros. Então, a multa vai para você, condutor, e não para sua sogra, aquela pessoa maravilhosa, tá certo? E condições adversas do próprio condutor, gente. Meu Deus do céu, olha quantas. Sono, fadiga, cansaço, preocupação, passa-se, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez e drogas. Gente, tudo que altera o estado físico ou
emocional, não tem como passar os pontos para ela depois, tá? O máximo que ela pode fazer, de repente, é te dar o dinheiro para você pagar a multa. Agora, a pontuação vai direto, se for uma abordagem física, real e imediata, a pontuação já vai direto pro condutor. Só se pode, né, indicar um condutor infrator, passar a pontuação para uma outra pessoa, desde que fosse ela que estivesse conduzindo, quando for flagra eletrônico, foto. Se for uma abordagem física, já era. Ele vai preencher o auto de infração de trânsito no nome do condutor. E aí não transfere, não. E, gente, qualquer um que estiver no carro sem cinto é infração grave. Se isso ocorre no seu período de PPD, só um exemplo aqui, tá, gente? Qualquer pessoa no veículo for flagrado sem cinto, você for abordado e multado, infração grave. Infração grave, caça a PPD. Tá certo? Você perde tua PPD. Se quiser se habilitar, terá que começar um novo processo do zero, tudo de novo. Tá bom? Então, muito cuidado. Então, como eu dizia, tudo aquilo que mexe com o seu estado físico, psicológico, emocional, mental, trata-se de condição adversa de condutor. Então, sono. O cara está com sono. É seguro dirigir com sono? Obviamente que não, né, gente? Obviamente que não. Questões de prova que tocam nesse tema perguntam: como age o condutor com sono? E aí, tem lá: toma bebida energética, consome café, toma banho frio, lava o rosto com água gelada, nada disso, tá certo? A resposta é: quem tem sono, procura um local seguro e descansa. Essa é a resposta, tá certo? Fadiga é outra condição adversa do condutor. Inclusive, na prova tem uma pergunta que menciona o que é fadiga. E aí, gente, o que vocês acham que é fadiga? Se fosse para responder agora, de bate-pronto, de forma dissertativa, o que é fadiga? O que vocês responderiam? Cansaço por movimento repetitivo, diz o nosso querido Anderson. E aí, gente, o que é fadiga? Exausto, diz o Valdirzão. Cansaço, diz a minha. Ai, meu Deus do céu. Cansaço extremo. Carol e Mi disseram cansaço, tá? Cansaço extremo. Extremo cansaço. A fadiga, gente, é mais do que o cansaço. É um cansaço extremo. Exausto, como disse o Valdir. Esgotamento físico e mental. Então a fadiga está num nível ainda acima do cansaço. É um cansaço extremo. Essa é a resposta. Aí temos também o próprio cansaço. Quem está cansado também procura um local seguro e descansa. Pronto. Preocupação, tá? Nervosismo, ansiedade, euforia, todas condições adversas de condutor. Diante dessas situações, se o condutor puder evitar conduzir, seria melhor. E nós temos aí também embriaguez e drogas, né? Então, são duas situações em que não se pode conduzir em hipótese alguma. Essa é a resposta. Como age o condutor que ingeriu bebida alcoólica? Não dirige, não conduz em hipótese alguma, tá certo? Ou então, ele entrega o veículo à pessoa que não tenha consumido bebida alcoólica
e que seja habilitado. Não pode entregar o veículo à pessoa não habilitada. Tá certo? Então, consumiu bebida alcoólica ou fez uso de substâncias entorpecentes, não pode conduzir em hipótese alguma, relembrando, né, gente? Se você for flagrado nessa condição, você está sujeito aí a uma infração de natureza gravíssima, com fator agravante vezes 10, tá certo? Um fator agravante vezes 10. R$ 2.934,70 de multa. Tá bom? Então, não o façam. E se for uma CNH definitiva, ela estará suspensa por 1 ano, ficará suspensa por 1 ano. E se for uma PPD, gente, caçada direto. Não tem nem choro, nem vela, cassação para PPD, se o condutor for encontrado aí dirigindo embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas. Tá bom, gente? Então, se forem beber, não dirijam. Tá? Se forem dirigir, não bebam. É assim. Se forem dirigir, não bebam. Se forem beber, não dirijam depois, tá bom? Não combinem bebida e direção. Não dá certo, tá bom? Tipos de colisão. Tipos de colisão. Então, existem alguns tipos de colisão. A prova pergunta sobre esses tipos de colisão e, normalmente, como o condutor faz para se prevenir em relação a elas, para tentar evitá-las. Então, o primeiro tipo de colisão, colisão com o veículo da frente, certo? Como evita? Mantém distância de segmento. A recomendada é 2 segundos, certo? E você, se achar conveniente e seguro, pode aumentá-la. Você deve estar a todo momento observando o trânsito desse veículo que vai à tua frente, inclusive dos veículos que o precedem também. Então tá mostrando ali, ó, nós, eu e você, no carrinho azul. E a gente mediu a distância de segmento em relação ao carro amarelo. O carro amarelo passou por um ponto fixo, nesse caso aí, uma árvore, e nós abrimos contagem, tá certo? Nós abrimos contagem. 51, 52, 53, 2 segundos. 0, 1, 2, 2 segundos. 2001, 2002. Então não são 2 segundos exatos, são aproximadamente 2 segundos. Na prova você responde 2 segundos, tá certo? O Valdir falou a distância de parada. Gente, a distância de parada é outra parada, tá? Vejam bem, vamos separar as coisas. Nós estamos falando no momento de distâncias de segurança. Quem faz anotação, faça aí no caderno. Distâncias de segurança. Uma delas é a distância de segmento. É a distância entre o nosso veículo e o veículo que vai imediatamente à nossa frente, como a imagem está mostrando. Nós, no carro azul, mantendo distância de segmento em relação ao veículo amarelo. Outra distância de segurança é a distância lateral, que é de 1,5 metro. É a distância entre o nosso veículo e o veículo que vai ao nosso lado. Essas duas são distâncias de segurança. E no finalzinho da aula nós vamos falar sobre outras distâncias, sobre 3 outros tipos de distâncias. E tomem cuidado para não confundir. Distâncias de segurança são distância de segmento e distância lateral, tá certo? E para se precaver em relação ao acidente com o veículo que vai à frente, você também fica atento
aos sinais emitidos por esse veículo. Então o cara da frente ligou a seta. Beleza. Ele vai converter na imagem à esquerda. Quando a pessoa converte, normalmente ela diminui a velocidade. Esse é o procedimento adequado. Vou converter à esquerda. Ligo a seta e diminuo minha velocidade para fazer a conversão. Muitas vezes eu sou obrigado até a parar para poder fazer essa conversão, né? Imobilizar o veículo. Então, quem vem atrás tem que estar atento a esses sinais e a essas possibilidades. Certo? Colisão com o veículo de trás. Agora mudou. Nós estamos na frente e temos que tomar cuidado com o veículo de trás. Quando nós estávamos atrás, nós tomávamos cuidado com o veículo da frente. Isso tem tudo a ver com o que a sua mãe fala o tempo todo. Fala assim, meu filho, minha filha, quando você dirige para você e pelos outros. E a nossa mãe, mais uma vez, não mentiu. É isso mesmo que acontece. Então, para evitar colisão com o veículo que vem atrás, não parar, não frear bruscamente. Óbvio, né, gente? Se a gente do nada freia bruscamente, a chance desse tipo de colisão aumenta. Você agora deve definir o seu trajeto e fazer sinalização com antecedência. Então você sinaliza para avisar o veículo que vem atrás das suas intenções. E se necessário for, você inclusive facilita a ultrapassagem. Então, de repente, tem um cara querendo te ultrapassar em local proibido, em local perigoso, e você dificulta a ultrapassagem. Isso é pior, gente, porque você está dificultando essa ultrapassagem e aumentando a possibilidade de um acidente. Então, para evitar esse tipo de acidente, facilite a ultrapassagem se for preciso, tá bom? Desculpa, gente, mas a situação está péssima. Colisão frontal, frente a frente, certo? Para evitá-la, você deverá só ultrapassar quando, gente? Quando houver permissão, for permitido e houver segurança. Você deve entrar nas curvas com velocidade moderada. Óbvio, gente, quem faz curvas em sã consciência diminui a velocidade também. A gente inclusive viu ontem que se você entrar na curva muito rápido, acelerando demais, o teu veículo pode ser induzido para fora da curva, em razão da força centrífuga. Se você entrou muito rápido na curva e notou, e aí você reduz, você freia, diminui demais, aí você pode ser vítima da força centrípeta e ser induzido, tá, para dentro da curva. Então, viu uma placa de curva? Curva à direita, curva à esquerda, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, curva em S, que são duas curvas em sequência, né? Pista sinuosa, que são 3 curvas em sequência ou mais, você é obrigado a diminuir a sua velocidade. Então, portanto, entre na curva com velocidade moderada. Respeite os limites de velocidade da via e demais condições. O que acontece em alguns casos? Existem pistas que têm velocidade máxima de 100 km por hora, 120, e muita gente acha que tem que andar naquela velocidade o tempo todo. Negativo. Aquilo é a velocidade máxima. Não é a velocidade obrigatória. Se a velocidade máxima for 100, você pode transitar a 90, a 80, a 70. Tá certo? Então, respeitar os limites de velocidade
e demais condições. Então a gente estava falando de condição adversa de clima-tempo. Numa pista de 100 por hora, com a pista seca, dia claro, é essa a situação. Choveu, obviamente você já tem que diminuir essa velocidade. A colisão frontal, gente, é um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos. Então imagina dois veículos a 100 km por hora cada um, seria o mesmo que colidir em um objeto fixo a 200 por hora. Ave Maria, né? Perigosíssimo, uma chance de tragédia aí fica muito possível. Então, velocidade moderada é muito mais interessante. Existe uma questão de prova, gente, que pergunta o seguinte: a colisão frontal normalmente acontece em que tipo de via? E a resposta será em via de duplo sentido, tá? Via de mão dupla, carro na mão, carro na contramão, como é o caso aí da imagem. Vocês estão vendo a primeira imagem, gente? Em cima tem um carro preto, tem um carro branco. Eles colidiram. Quem está errado? O carro preto ou o carro branco? Na opinião de vocês, chutem aí, ou respondam com rapidez, gente. Qual carro, qual automóvel, parece que são dois gols, o gol preto e o gol branco. Qual deles está errado? Valdir falou que quem está errado é o gol preto. E aí? Será, gente? Quem concorda com o Valdir? Quem discorda do Valdir? Qual dos dois veículos envolvidos na colisão está errado? Anderson falou, preto está na contramão. Exatamente. Então, aqui no Brasil, a mão de direção é o lado direito, tá certo? E olha só, o carro preto está no lado esquerdo, totalmente na contramão. A sinalização horizontal, ela proíbe ultrapassagem, olha lá, marcas longitudinais de cor amarela, então divide fluxo em sentido oposto, né? Opostos, tem carro na mão, carro na contramão, duplo sentido. E quando elas são contínuas, elas proíbem qualquer tipo de ultrapassagem. Ele provavelmente foi fazer uma ultrapassagem em local proibido, não deu certo, colidiu com o carro branco, que estava certinho lá no lugarzinho dele, bonitinho. Então imagina, né? Que falta de noção desse cara. Aí parece uma rodovia de pista simples. De repente a pessoa está indo para o litoral, está indo para o interior, passar um final de semana maravilhoso com sua família, para relaxar, e aparece um cretino desse e colide, acaba com o final de semana da pessoa, estraga todo o carro da pessoa e de repente ainda pode provocar um dano pessoal aí. Alguém se fere, vem até a óbito por conta de uma imbecilidade dessa natureza, tá certo? Então, evitem esse tipo de colisão, evitem ultrapassagens em locais proibidos. E mesmo que for permitido, a ultrapassagem só pode ser feita quando houver segurança para isso. Como evitar colisão nos cruzamentos? Colisão em cruzamentos. Como evitá-la, tá? Colisão em cruzamentos deve ser evitada e você deve, ao transpor o cruzamento, reduzir sua velocidade. Como que reduz? Você está acelerando, você para de acelerar. Só de parar de acelerar, o teu veículo já dá uma diminuída na velocidade. Você tira o pé direito do acelerador e já posiciona esse pé, só posiciona no pedal de freio, porque de repente pode ser necessário imobilizar o veículo. E se for necessário imobilizá-lo, você já está ali na posição, ok? Quando você se aproxima do cruzamento, tem uma questão de prova que fala isso. Olha só, gente. Para evitar colisão em cruzamento,
o condutor deve diminuir a velocidade ao transpor o cruzamento e deve olhar para os dois lados. Para qual lado ele olha primeiro? A resposta é esquerdo. Lado esquerdo. Ele olha primeiro para o lado esquerdo, porque em um cruzamento também em que a via transversal é de mão dupla, vai aparecer um carro ali primeiro na esquerda. Daqui a pouco vai ter uma imagem elucidando isso aí, caso tenha ficado dúvida. Então, diminui a velocidade, já deixa a posição de freio ali, se for necessário imobilizar o veículo. Ao transpor, olha para os dois lados e automaticamente o primeiro que você olha é para a esquerda. O Valdir, gente, ele está relatando aqui, ó, para evitar em todo cruzamento ter uma placa de parada obrigatória. Mas quem que respeita as placas de parada obrigatória? Como eu já disse, ninguém. A placa de parada obrigatória, ela tem a mesma força de um semáforo. Todos deveriam imobilizar o veículo diante da placa de parada obrigatória. Mas quem faz isso? Praticamente ninguém. A placa de parada obrigatória, ela só é respeitada, só é levada a sério no dia do exame prático. Lá sim os candidatos param, imobilizam o veículo. Por quê? Porque é uma falta eliminatória. Então, durante todas as aulas, o instrutor dele vai falando, ó, chega aqui na parada obrigatória, para, mesmo que não venha ninguém. No exame é assim? É. E no dia a dia, pelo que diz a norma de trânsito, deveria ser também, mas ninguém obedece. 1/3 dos acidentes acontecem em cruzamentos, então é um número alto, tá certo? 1/3 dos acidentes acontecem em cruzamentos. Olha, gente, colisão, outro tipo, tem nas ultrapassagens. Essa é mais assim para reflexão, né? Uma imagem para refletirmos. Falei mal do cara lá do carro preto, que ele é um escroto, né? Provocou um acidente, deu prejuízo financeiro para o cara que não tinha nada a ver com isso. Pode inclusive ter lesionado até alguém da família do cara, ou até o próprio condutor do outro veículo. Isso é péssimo, né, gente? Então vamos lá. Nas ultrapassagens, você deve observar as condições de segurança, espaço e visibilidade, tá? Só ultrapassar em locais permitidos. E aí? E agora, onde esse carro prata está ultrapassando, gente? É permitido ou não? O que vocês acham? Está falando para a gente só ultrapassar em local permitido? Essa ultrapassagem é permitida? Marcas longitudinais de cor amarela dividem fluxos em sentidos opostos. Então, pode aparecer um carro no sentido contrário. Elas são duplas. Dupla, contínua. Só o Valdirzão, não. Porque as marcas longitudinais, exatamente, não pode. Então, ó, gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer de conta que quem tirou essa foto fui eu. Nós estamos no carro que tirou a foto. Só imagine isso, né? Momento de reflexão. Imagine que nós estamos no veículo que tirou a foto, certo? Você está dirigindo e eu estou ali do seu lado, como passageiro. Esse cara vai nos ultrapassar e eu... O que é isso? Tirando a foto, tá? Tirei a foto. Gente, o cara está fazendo uma ultrapassagem em local proibido, certo? Com alguns agravantes. É um aclive, não é um aclive acentuado. É um aclive moderado, mas é um aclive seguido de curva. Então temos vários fatores aí que deixam essa manobra muito, mas muito mais perigosa, né? É proibido, tem aclive e curva na sequência. E se a gente prestar bem atenção, se você ampliar a foto aí, você vai ver que o carro prata, bem na hora da foto, a seta esquerda dele piscou. Acendeu a seta esquerda.
Então me parece, eu acho, que esse indivíduo não tem intenção de voltar para a faixa de origem agora. Ele provavelmente não vai voltar para a direita. Ele nem sequer sinalizou. Eu acredito que ele tem intenção de ultrapassar os dois veículos que vão à frente, tanto o carro branco quanto aquele caminhão. Ou seja, se essa for a intenção dele, quando ele chegar no ponto de ultrapassagem, ele está praticamente na curva. Caso apareça um veículo em sentido contrário, papai, o barato vai ficar louco, né? E o que eu e você, no carro aqui que tirou a foto, devemos fazer? Dar distância, tá certo? Fique longe, mantenha a distância, dê espaço para o carro prata. Porque muitas vezes no trânsito a gente não quer levar desaforo para casa, né? E você pode pensar assim, imagina, o cara me passando no local proibido, eu não vou deixar ele voltar não, vou meter uma pressão nele aqui do lado. Meu Deus do céu, não faça isso, esqueça isso. Porque se ele precisar voltar para a faixa de origem, o ideal é que ele tenha muito, mas muito espaço para fazê-lo rapidamente e com isso evitar acidente. Quanto mais próximo dele nós estivermos, a chance de acidente aumenta e a chance de nós nos envolvermos nesse acidente aumenta também. Então dá distância para esse cara, pelo amor de Deus. Deixa esse cara embora, deixa esse cara ficar longe da gente. Não entre em pilha, não entre em birrinha de trânsito. Isso não leva a nada, tá certo? Colisão com objeto fixo. Gente, colisão com objeto fixo. Quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Porque os objetos fixos, como o próprio nome já diz, não se movimentam, eles ficam lá paradinhos no lugar, tá certo? A causa do acidente pode ser falta de atenção, normalmente, né, falta de atenção ou excesso de velocidade. Muito comum com condutores alcoolizados ou com sono. Tem uma questão de prova que pergunta: qual tipo de acidente normalmente envolve apenas um veículo? E a resposta é colisão com objetos fixos. Certo? Acidente com ciclista. Respeite a distância lateral de segurança, que é de 1,5 m. Não só para o ciclista, gente. Toda ultrapassagem que você fizer, você deve respeitar a distância lateral. E a distância lateral recomendada é de 1,5 m. Então vai ultrapassar um ciclista ou qualquer outra situação, 1,5 m de distância. Mantenha-se em seu campo de visão. Não, mantenha-o em seu campo de visão. Mantenha o ciclista no seu campo de visão. O veículo, os automóveis, eles têm estrutura metálica muito parecida com uma gaiola, tá certo? E essa estrutura metálica provoca os chamados pontos cegos. Em determinado momento, você olha no teu retrovisor, tá? Mas não enxerga nenhum ciclista, nem o motociclista, nem o pedestre. Eles desaparecem. Eles estão lá, só que exatamente numa posição atrás da coluna em que você não consegue enxergá-los. Tá certo? Então, mantenha-o em seu campo de visão. Certo? Eu tenho no meu Instagram um vídeo sobre pontos cegos. Eu vou passar para vocês também esse vídeo para vocês darem uma olhadinha e terem uma noção aí do que são pontos cegos, como é complicado. Então você tem que dar uma mexida ali no pescoço, procurar o ciclista, procurar o motociclista, de repente até mesmo um pedestre. E relembrando-te, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Então,
Então, de repente, em um acidente envolvendo um automóvel e uma bike, se esse ciclista depois leva isso para a justiça, a chance que ele tem de ganhar é enorme, pois o próprio CTB o ampara. Então, evitem colisões de qualquer tipo e evitem colisão com bicicleta também, tá certo? Gente, o pedestre, evite, né? Problemas, atropelamento, todos os veículos, olha só, hein, gente, prestem atenção na última palavra de todas as frases. Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Dê sempre preferência aos pedestres. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Respeite a faixa de segurança, que popularmente é conhecida como faixa de pedestres. Gente, o pedestre tem todas as preferências. O pedestre está muito mais frágil ali, muito mais vulnerável. E outra coisa, é tão simples. Você, quando está como pedestre, você não quer ser respeitado na condição de pedestre? Sim, todo mundo quer. E por que depois que você muda para a condição de condutor, aí você não quer respeitá-los? Está faltando ética, está faltando empatia, tá certo? Está faltando consciência. Respeitem os pedestres. E outra coisa também, qualquer atropelamento, qualquer coisa do tipo, se esse cara depois leva para a justiça, a chance de ganhar o processo também é grande. Então, para que você vai arrumar dor de cabeça na hora, despesa financeira e dor de cabeça e despesa financeira posteriormente? Sem necessidade, tá bom, gente? Marcha ré. Evite manobras em marcha ré. Transitar em marcha ré é infração de natureza grave. A marcha ré existe. Tem uma questão que fala isso. Qual é a utilização correta da marcha ré? A marcha ré existe para pequenas manobras. Manobras de curto espaço. Tirar um carro da garagem, colocar na garagem, fazer uma baliza, um estacionamento, esse tipo de situação. Marcha ré não é para ninguém estar transitando por aí de marcha ré. Inclusive, pode ser multado, infração de natureza grave. Não se aproxime das esquinas utilizando marcha ré. Se você chega numa esquina de marcha ré, você não vê quem vem em sentido contrário. Quem vem em sentido contrário não vê você. A esquina, vocês terão acesso visual quando? Quando a colisão ocorrer. Não pode transitar em marcha ré. E na esquina, então, pelo amor de Deus, né, gente? Antes de realizar uma manobra em marcha ré, observe com toda atenção a traseira do teu veículo para que você não colida e nem atropele ninguém. Tá certo? Motociclistas. Evite colisão com motociclistas. Muito parecido com a bicicleta, porém com agravante. A moto tem motor, é muito mais rápida, aparece e desaparece assim em fração de segundos. Então isso te exige muito mais atenção e aumente a distância de segmento. Viu uma motocicleta? Mantém distância, fica longe. Não dispute espaço com motocicletas, dê passagem. Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa, né? Lembra-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Então é a mesma coisa. Provavelmente você vai ser considerado culpado, errado num acidente desse tipo, caso for para a justiça. Então, gente, não confie nos retrovisores apenas. As motocas somem nos pontos cegos, certo? Movimente a cabeça. Respeite o motociclista, mesmo que ele não te respeite. Tá bom, gente? Seja prudente, seja amigo e etc. e tal.
Evite colisão. Evite colisão com veículos de grande porte. Mantenha-se, agora sim, mantenha-se no campo de visão do motorista. Não é fácil, né? Mas quando você vê o retrovisor do veículo, significa que ele também está te vendo. Normalmente é assim. Respeite as distâncias de segurança. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. No vídeo lá dos pontos cegos, gente, que eu falei que eu vou passar para vocês, está lá no Instagram, é justamente um caminhão. Então, os veículos de grande porte têm pontos cegos proporcionais ao seu tamanho. Se um veículo pequeno tem ponto cego, gente, um veículo grande é uma loucura. Muita coisa esse cara não está vendo. Ele não está vendo você na frente, ele não está vendo você do lado, ele não está vendo você atrás. Você tem que tomar todo o cuidado. Ah, mas não é ele que tem que tomar cuidado com a minha segurança? Sim, mas você não vai provocar um acidente para mostrar que o cara está errado. Não. Então, previna-se, tome cuidado, porque muitas das vezes esse motorista aí de veículo pesado não está te vendo, tá certo? Então aqui fatores de risco adicionais envolvendo a motocicleta, tá certo? O slide diz que os motociclistas mudam constantemente de faixa, usam velocidade incompatível com a segurança, ultrapassam pela direita, transitam em corredores de veículos, não respeitam as distâncias regulamentares de segurança e perdem-se no campo de visão dos demais condutores. Uma parcela dos motociclistas realmente faz tudo isso. E o que você tem que fazer? Se prevenir. Distância de segmento aumenta, diminui tua velocidade, evita a troca de faixa. Não adianta ficar disputando espaço com motocicleta, gente. É totalmente desnecessário e pode te gerar dor de cabeça, tá certo? Frenagem em motocicleta. Tem uma questão de prova que pergunta o seguinte: qual é a frenagem mais eficaz em motocicleta? E aí está mostrando, né, que se você transita com uma moto numa pista seca a 50 km por hora, se você frear só o traseiro, você percorre 35 metros. Se você frear só o dianteiro, você percorre 24 metros. Se você frear os dois juntos, tá, você percorre 18 metros. Então a resposta da questão é: a maneira mais eficaz de freagem é usar os dois freios juntos. Freio dianteiro e freio traseiro juntos imobilizam a motocicleta numa distância menor, tá certo? Como que você age em cruzamentos se você estiver de motocicleta? Do mesmo jeitinho que age se estiver de carro, tá certo? Sempre reduz a velocidade, desacelera, a moto vai perder velocidade, beleza? Você fica com os freios ali já em posição de acionamento e ao cruzar a pista, olhe para os dois lados. Primeiro para a esquerda. Por quê? Ó, gente, meu dedinho, se você estiver subindo aqui, ó, está subindo aqui, ó, chega aqui no cruzamento. Pode aparecer um carro primeiro de que lado? Do lado esquerdo. Se a transversal aí for de mão dupla, do lado esquerdo pode aparecer um carro primeiro, por isso você olha primeiro para a esquerda. Olha uma questão de prova, gente. Motociclista sofrendo com ofuscamento à noite. Pilotando à noite sua motocicleta, seu ciclo motorizado. Primeiro, certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica em ordem. Farol, seta, tudo funcionando direitinho. À noite, quem tem um pouco de coerência,
transita numa velocidade mais baixa. Diminua a velocidade, redobre a atenção. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, o condutor deve orientar-se pela linha de bordo da pista. Então, o motociclista não fica olhando fixamente, tá? Para o farol que está ofuscando ele. Ele se baseia pela linha de bordo do lado direito da pista. Pelo menos toda a pista deveria ter do lado direito ali uma linha branca pintada. Então ele se norteia por ali, passa pelo veículo e depois conduz normalmente, para evitar o ofuscamento. Se ele ficar olhando para o farol alto o tempo todo, o ofuscamento vai, obviamente, piorar consideravelmente. Para transportar passageiros em motocicleta, é necessário equipamento obrigatório de segurança. Quem conduz precisa de capacete? Sim. E o passageiro? Também. Tá certo? Se você conduzir sem capacete ou transportar alguém sem capacete, infração gravíssima. Suspende o direito de dirigir de uma CNH definitiva e caça uma PPD. Esse passageiro ele deve ser transportado no banco suplementar. O que é isso? É o banco da moto, atrás do condutor ou em carro lateral. Não se transporta passageiro no tanque, no paralama, de pé, nada disso. Tudo isso é infração de natureza gravíssima. Não transporte menores de 10 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. É proibido transportar menores de 10 anos. Então, a idade para transportar crianças em moto é idade mínima 10 anos. Tem 10 anos? Pode. Tem mais? Beleza. Menores de 10 anos, infração gravíssima, suspende o direito de dirigir de uma CNH definitiva e caça uma PPD, meu Deus do céu, que é isso? Não pode, tá bom? Então, gente, falei de distâncias de segmento, lembra? Distâncias de segurança, distâncias de segurança, que são a distância de segmento e a distância lateral. Ponto final. Agora entram outras distâncias, tá certo? Que foi aquilo que o Valdir mencionou. Então, ó, digamos que eu estou com o meu veículo transitando por uma rodovia, né? De boa. Aí até fala a velocidade, quanto tempo demora cada ação e etc e tal, mas isso não é necessário, não cai em prova. Então, eu estou transitando numa rodovia, quando de repente eu percebo o perigo, um obstáculo, qualquer coisa, um acidente, né? Um veículo quebrado, uma árvore que caiu, uma pedra que rolou no barranco que está lá no meio da pista, qualquer perigo. Então, do momento que eu noto o perigo, tiro o pé do acelerador e posiciono no freio, tá? Pode ser chamado de tempo ou distância de reação, tá certo? A prova pode trazer como tempo de reação? Pode. E pode trazer como distância de reação. Então, isso não é uma distância de segurança. Isso é uma distância percorrida em situação de emergência. Eu vi um obstáculo, vi alguma coisa errada, parei de acelerar e fui com o pé no freio. Posicionei no freio. Tempo de reação, certo? Do momento que eu aperto o freio, aciono o freio, até a imobilização total do veículo. Tempo de frenagem. E a soma desses dois tempos resulta no tempo ou distância total de parada. Tá certo?
Então, aquelas lá atrás eram distâncias de segurança. Essas aqui são distâncias percorridas em situação de emergência. Tempo de reação ou distância de reação, que é do momento que eu noto o perigo, paro de acelerar e posiciono o pé no freio. Tempo de frenagem, que é o tempo, ou distância de frenagem, que eu aperto o freio, aciono o freio, até a imobilização total do veículo. E a soma dos dois tempos, tempo de reação mais tempo de frenagem, resultam no tempo ou distância total de parada. Beleza, gente? Entenderam a diferença? Distâncias de segurança são aquelas duas lá atrás que nós falamos. Essas aqui são distâncias ou tempo relacionados a uma situação emergencial. São diferentes. Então vejam o que a questão pergunta. Está falando distância de segurança? Aí vai ser distância de segmento ou, de repente, distância lateral. Tá falando sobre tempo ou distância que demora entre perceber o perigo, parar de acelerar e posicionar o pé no freio? Tempo de reação, distância de reação. Está falando sobre o tempo ou distância entre acionar o freio e imobilização total do veículo? Tempo de frenagem. E a soma dos dois tempos resulta em tempo total de parada. Tá certo? Se ficar alguma dúvida, me perguntem, por favor. Tirem suas dúvidas, por favor. Passando por alagamento, gente. A imagem nem retrata um alagamento. Isso aí é uma poça d'água, né? Do ladinho da calçada. Mas, se você for transpor um alagamento, coloca a primeira marcha e sai acelerando, ok? Para evitar que entre água pelo escapamento. Não mude de marcha durante a transposição do alagamento. A água exerce uma força muito grande no veículo. Se você tentar mudar para a segunda, blau, blau, meu ursinho, blau, blau, o carro vai encher de água e vai morrer dentro do alagamento. Então põe primeiro e acelera e vai embora. Nunca passe se o alagamento, né, tiver um volume de água ali acima da metade da roda do veículo. Tem água, o volume está acima da metade da roda do veículo, não passe, pois vai entrar água por baixo do teu veículo e vai ser péssimo isso. Passando por nuvens de fumaça, meu Deus do céu. Nuvens de fumaça normalmente provenientes aí de queimada de vegetação à beira das rodovias, à beira das estradas. Muitas vezes acidental e algumas vezes criminosa. O cara vai lá e coloca fogo na vegetação, gente. Imagina que loucura, tem nada para fazer, ele vai lá e coloca fogo na vegetação. Então, evite passar se a fumaça estiver muito densa. Não passe. Caso você precise fazer a transposição, acenda os faróis, feche os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça. O seu veículo tem entradas de ar, tá? E se você parar dentro da nuvem, essa fumaça vai entrar dentro do teu carro e você pode, inclusive, morrer asfixiado, intoxicado e etc. Não freie bruscamente. Óbvio, né, gente? Dentro da nuvem de fumaça, você perde visibilidade. Se você freia bruscamente, quem vem atrás colide com você e será péssimo. Gente, álcool, entorpecentes e estimulantes. Não é permitido usar tais substâncias e conduzir veículos. Então está falando ali que maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite e outros, tá? Todas essas substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade. Então você está doidão, fora da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Então não
combinem o uso de tais substâncias com a direção. E vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige estando sob o efeito de álcool ou substância psicoativa. Infração gravíssima, com fator agravante vezes 10, custa quase R$3.000, suspende uma CNH definitiva e caça se for PPD, ok? E para finalizarmos, o último slide com mensagens fofas, com mensagens maravilhosas. Olha só, gente, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo, pegando experiência para que isso não se repita. Ao dirigir, não seja autoritário, não seja impositivo, não seja nada disso, tá? Muito pelo contrário, meus queridos. Seja gentil, seja cortês, seja educado, calmo, sensato, ou seja uma pessoa do bem. E a mensagem mais importante de todas, dê preferência à vida. A vida em primeiro lugar. E tem uma outra mensagem, uma outra frase que eu posso compartilhar com vocês para finalizar aqui o vídeo. Se é para cuidar da vida dos outros, que seja no trânsito, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido algo, que esse aprendizado seja usado na prova do Detran e revertido em aprovação. Meninas, um beijo, rapazes, um abraço, sorte, saúde, amor e paz. Tchau.